já que a gente não pode se encontrar presencialmente, vamos gravar algumas videoaulas para que a gente possa interagir um pouquinho. O conteúdo que a tia vai trabalhar hoje está no livro de ciência. O objeto de estudo vai ser o ar. E aí a gente vai entender o que é o ar e o que é o vento. E o que é esse ar em movimento. Espero que esse resumo que a tia preparou para vocês, com esse slide, possa ajudar na aprendizagem. A tia vai ficar muito feliz quando estiver dando aula para vocês na sala. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos encontrar aqui algumas vezes na semana. Bom, crianças, a tia trouxe agora uma sequência de slides. Nesses slides, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é o ar, o vento em movimento. O que é o ar? O ar é a mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. O ar puro. O ar puro é um componente do ambiente presente em quase tudo que nos rodeia. O ar pode ser insípido, inodoro e incolor. Insípido é quando o ar não tem sabor. Inodoro é quando o ar não tem cheiro. Incolor é quando o ar não tem cor. Atmosfera. O planeta está envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta Terra, pois os dias seriam muito quentes e as noites muito frias. Mistura de gases. O ar é composto por uma mistura de gases. Então, nós temos o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. O oxigênio é o gás indispensável para a vida dos seres vivos. O nitrogênio é o gás mais abundante. O gás carbônico é necessário para a vida dos vegetais. Os vegetais, eles fabricam seu próprio alimento, ou seja, a fotossíntese. Vamos falar agora sobre a pressão do ar. A pressão do ar também é conhecida como pressão atmosférica, ou seja, o ar que se envolve a Terra exerce uma pressão sobre ela e sobre tudo que existe nela. O ar, ele tem uma massa. Na Terra, tudo que tem massa também tem peso, ou seja, é atraído pela gravidade terrestre, que é a força que puxa todas as coisas para o centro da Terra. A temperatura do ar. A temperatura do ar é medida por um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quando o ar fica mais aquecido, a temperatura aumenta e o líquido dentro do termômetro sobe. Podemos observar a imagem abaixo do termômetro, a imagem do líquido vermelho, que marca a temperatura do ar. O vento e o ar em movimento. Podemos perceber a existência do ar por meio de ventos. Eles podem ser classificados como fortes ou fracos, dependendo de sua velocidade. Os tipos de vento. Temos a brisa, que são ventos fracos e agradáveis. Eles refrescam o meio ambiente. A ventania e o ar se movimentam com mais força que a brisa. O furacão, formado por ventos fortes. Bom, crianças, a tia agora vai falar sobre o que é vento e o que é brisa. Vamos perceber a diferença tanto de um quanto do outro. O ar em movimento, vento e brisa. Os ventos são movimentos do ar que se formam em diferentes pontos da superfície terrestre. Ponto estes que possuem diferentes temperaturas. Brisa. Tem origem nos ventos fracos à beira do mar. Sua direção é influenciada pelo efeito do calor do sol e da água do mar. Aqui vocês podem observar que a gente está vendo a brisa marítima e aqui a brisa terrestre. O furacão pode causar destruição. Podemos observar nessas imagens a formação de um furacão. A ventania.
A ventania ela é capaz de formar redemoinhos com poeiras e deslocar telhas de uma casa. Na primeira imagem, a gente pode observar o vento nesse guarda-chuva, a ação do vento nesse guarda-chuva. E na segunda imagem, a gente observa que a força do vento foi capaz de retirar as telhas dessa casa. Existem alguns aparelhos indicados para medir a velocidade do vento. O anemômetro, por exemplo, ele mede a velocidade do vento e é muito usado nos reservatórios e nos aeroportos. Já a biruta é um instrumento cônico, com extremidade maior e fixa em um aro e extremidade menor móvel. Tem a função de indicar sempre a direção. E por último aqui a gente tem o catavento, que indica sempre a direção do vento. Olá, crianças! Vamos fazer agora um pequeno momento de revisão. A tia quer saber se vocês realmente absorveram alguma coisa do conteúdo estudado, certo? Então, a tia vai fazer algumas perguntas para vocês e vocês já vão pensando daí a resposta. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que é o ar? Pensou um pouquinho? E vai responder agora. É um componente presente quase em tudo que nos rodeia. Ah, tia, o que é o vento? Vamos ver agora. O vento pode ser definido como o ar em movimento. Tudo que se movimenta é através do vento. Dê um exemplo, tia. Se eu estou enchendo uma bexiga, essa bexiga eu estou enchendo ela de ar. Se eu preciso respirar, eu encho o meu pulmão de ar. Agora a tia vai falar sobre as formas e as propriedades do ar. A tia explicou na aula que o ar ele pode ser incolor, inodoro e insípido. Tia, o que é o ar incolor? O ar incolor é porque ele não tem cor. E por que o ar é insípido? Ele é insípido porque ele não tem sabor. E por que ele é inodoro? Porque ele não tem cheiro. Agora a gente vai continuar com as nossas perguntinhas, certo, crianças? Onde o ar está presente? Nós sabemos que o ar está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de alguns objetos.